Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais densos e importantes de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 3. A gente conhece bem, né, a famosa história da queda. Mas o que vamos ver é que no meio dessa história toda, também encontramos a primeira faísca de uma promessa gigantesca. E a gente vai olhar para isso com a lente da teologia reformada para tentar entender não só o que aconteceu lá no jardim, mas por que essa história tão antiga ainda define tanto sobre quem nós somos hoje. E para começar, é super importante a gente alinhar o ponto de partida. A Confissão Belga nos dá uma imagem linda para pensar sobre isso. A criação como um livro. Pense só, antes da queda, era um livro que a humanidade lia com total clareza, vendo o reflexo da glória de Deus em cada página. A pergunta que Gênesis 3 joga na nossa cara é: o que acontece quando a lente que usamos para ler esse livro se quebra em 1000 pedaços? Certo, então vamos voltar para o comecinho de tudo. Antes dos eventos de Gênesis 3, o cenário que a Bíblia pinta é o de uma harmonia perfeita. Imagina uma relação sem nenhuma barreira entre Deus e as pessoas, e entre as pessoas e a própria natureza. Era um estado de integridade completa, sabe? Sem vergonha, sem medo, sem conflito. Ok, e aqui a gente precisa aprofundar um pouco. Teologicamente, a doutrina reformada é muito clara nesse ponto. A humanidade não foi criada, fraca ou neutra. Pelo contrário, ela foi criada com a plena capacidade de viver em perfeita obediência e comunhão com Deus. Havia liberdade e a habilidade para fazer o que é certo. Esse é o ponto crucial que a gente precisa guardar. A capacidade para obediência era real. Pois é, e isso nos leva direto ao ponto de virada da história, o momento que muda absolutamente tudo. E não foi um acidente, não foi um simples erro, foi um ato consciente, uma escolha deliberada de desobedecer a uma ordem clara de Deus. O coração de todo o drama de Gênesis 3 está exatamente aqui. E essa pergunta é, central. Muitas vezes a gente pensa no pecado como uma lista de atos ruins, mas a teologia aqui vai muito mais fundo. O que, na sua essência, foi que realmente aconteceu naquele jardim? E aqui, a precisão da linguagem teológica é fascinante. A definição é desobediência deliberada, ou seja, não foi por ignorância, foi uma escolha consciente de rejeitar a palavra de Deus em favor da própria vontade. E olha o alcance disso. As consequências não foram só pessoais, foram geracionais, afetando todos os seus descendentes. É algo muito maior. A partir desse único ato, uma cascata de consequências começa a se desdobrar, afetando cada aspecto da existência. Aquela harmonia original é completamente estilhaçada. Vamos ver como isso aconteceu de forma imediata. Aqui a gente vê a desintegração passo a passo. Tudo começa com a vergonha e o medo, que tomam o lugar da inocência. Eles se escondem de Deus. Isso leva à culpa e ao conflito. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Em seguida vem a maldição, que introduz dor e sofrimento na experiência humana. E o clímax de tudo isso, a separação espiritual, a expulsão do jardim, que simboliza a comunhão com Deus sendo rompida. Para a gente entender a seriedade disso, precisamos olhar pela perspectiva da justiça divina. A desobediência não é uma coisinha boba. A citação do catecismo é bem direta. É uma rebelião que provoca a ira justa de Deus. Nessa visão, o pecado tem um peso real e consequências muito, muito severas. E este, para mim, é um dos pontos mais fascinantes da história. Bem no meio do julgamento da maldição, encontramos uma semente de esperança. A narrativa não termina na escuridão. Deus faz uma promessa que vai ecoar por todo o resto da Bíblia. Este versículo, Gênesis 3,15, é absolutamente crucial. Falando com a serpente, Deus descreve um conflito contínuo. Mas, e aqui está o ponto principal, ele fala de um descendente da mulher que um dia vai esmagar a cabeça do inimigo. Sim, haverá um custo, o calcanhar será ferido, mas a vitória final é garantida. A teologia tem um nome especial para esse momento, o proto-evangelho. Vem do grego e significa literalmente primeiro evangelho ou primeira boa notícia. É a primeira indicação de que Deus não abandonou a humanidade, mas que já tinha um plano de redenção em andamento. É a primeiríssima promessa de um Salvador. Agora vamos ampliar um pouco o foco. Como essa história antiga se conecta com a nossa condição hoje? A teologia reformada explica isso através da doutrina do pecado original. O ponto central aqui é que a queda não foi só um evento isolado no passado. Ela introduziu um estado, uma condição de distanciamento de Deus e uma tendência a desobedecer, que, segundo essa visão, é herdada por toda a humanidade. É como se Adão agisse como um representante e a queda dele afetou a todos nós.
Aqui a gente consegue ter uma visão do quadro geral. A queda, que está aqui no início, cria necessidade de redenção. A partir daí, a história se desenrola. Deus começa a resolver o problema progressivamente. Primeiro, com o pacto feito com Abraão. Depois, com a lei mosaica, que revela a sua santidade e a profundidade do pecado. E tudo isso culmina aqui, em Cristo, o descendente prometido lá em Gênesis, que cumpre todo o plano. Então, vamos resumir os pontos principais da nossa análise. Primeiro, o pecado é uma rebelião deliberada, não um simples erro. Segundo, as consequências da queda foram totais, afetando tudo. Terceiro, a esperança da redenção surge no momento mais sombrio, junto com o julgamento. E, finalmente, Gênesis 3 é a chave para entender por que um Salvador era necessário. E a gente termina com esta questão para reflexão. Gênesis 3 nos dá um diagnóstico profundo da condição humana, a raiz do nosso conflito, da nossa dor, do distanciamento, mas, ao mesmo tempo, nos dá a primeira sílaba da resposta. Talvez, ao entender a profundidade da queda, a gente consiga apreciar ainda mais a grandeza da promessa de redenção. Uma promessa que começou ali, num jardim, e que definiu o curso de toda a história.